Na minha geração, nem eu, nem os meus primos temos filhos. Faço 40 anos. A minha mãe tem outros 8 irmãos e nem todos têm filhos, mas está mais normal do que na minha geração. O que poderá ser? Olha, certamente tem algo aí no seu sistema familiar, principalmente aí no sistema materno, relacionado a... É porque podem ser várias situações que geram isso do bloqueio do fluxo da vida. Eu já vi muito acontecer relações narcisistas, ou a mãe narcisista, ou o pai narcisista, e que aí essa geração de filhos não quer ter filhos, ou tem um bloqueio ali na decisão de ter filhos, porque foi um preço muito alto ser filho de uma mãe ou de um pai narcisista. E aí as gerações seguintes, ou aquela geração ali não tem filhos, ou os descendentes não têm filhos, por uma decisão desse peso quanto a ser filhos de pais narcisistas. Por vezes, na constelação também, a gente encontra situações em que houveram muitos abortos em alguma geração para trás. E aí, nas gerações seguintes, essas gerações seguintes estão muito emaranhadas aí com a exclusão desses abortos. Eu me recordo de uma constelação que eu realizei uma vez, que a avó materna da cliente, ela realizava muitos abortos. E eu me recordo que a cliente contava assim, que a avó achava que era normal, ela achava que não tinha problema nenhum, que ela estava até realizando um grande serviço ali para aquelas mulheres. Ela não tinha a menor consciência da repercussão quanto à desordem ali no sistema. E a mãe dela também não trabalhava direto assim com abortos, mas a mãe dela também havia cometido vários abortos de filhos dela mesma. E ela, a cliente, tinha uma filha, mas tinha ali uma relação com o pai que estava tentando roubar essa filha dela, de alguma forma, né? Uma história mais ou menos assim. Ou então, existia alguma desordem em algum nível aí no sistema familiar. E o ideal é olhar para trabalhar a ordem. Qual é a desordem que tem aí de conexão com a morte ou de desconexão com a vida e que gera essa decisão nas gerações seguintes de não ter filhos, ok? Me recordei de um outro exemplo, vou contar, de até uma pessoa que a princípio ela me contava ali no sistema materno e paterno que os casais aparentemente não tinham problemas. Naquilo que ela olhava ali, os avós, o pai, a mãe, os avós, e as histórias que ela conhecia dos bisavós, pareciam ser casais dentro de uma normalidade, um casal tradicional. Mas ela trazia esse sintoma, uma dificuldade muito grande de entrar em contato com a ideia da possibilidade da maternidade, e os primos ali da mesma geração dela, nenhum tinha filhos, alguns homossexuais que também não queriam filhos, e mesmo quem era heterossexual também não queria ter filhos. Investigando, foi bem difícil encontrar, por fim, a gente chegou em algo ali que as mulheres, naqueles relacionamentos, mesmo relacionamentos aparentemente saudáveis, as mulheres tinham um padrão de abrir mão dos próprios sonhos para estar ali naquela relação de casal, que ela tinha que cumprir um determinado papel, um papel social, um papel na família, e se dedicar somente a esse papel.
e encontramos que algumas destas mulheres tinham sonhos e abriram mão desses sonhos para vivenciar ali aquele papel tradicional da mulher, que em algumas gerações para trás era colocado para a mulher de uma maneira muito rígida, né? Algumas mulheres não tinham a opção de escolher.